Bom, pessoal, acredito que já dá para a gente dar início, até em respeito às pessoas. Vou só recapitular aqui os recados que já foram dados, né? Perguntas e respostas, né? Pelo Q&A aqui embaixo, o Q e o Azinho ali, ou então pelo chat. Fiquem à vontade em nos enviar a pergunta. Se o tempo não permitir respondê-las aqui hoje, eu tenho certeza que depois a equipe Safras e Cifras terá o maior prazer em enviar a resposta para vocês, né? Tô aqui com o Gustavo. Gustavo, seja muito bem-vindo aí, a palavra é tua, fica à vontade aí. Maravilha. Bom dia, Éder. Bom dia, Caroline. Bom dia a todos que nos acompanham hoje, nessa segunda-feira pela manhã. É um prazer imenso estar aqui, fazer parte dessa discussão, desse debate, enfim, falar um pouco sobre uma das ferramentas mais importantes hoje de se aumentar a margem líquida dos nossos negócios agropecuários, né? Eu vou compartilhar a tela, depois eu gostaria que me dessem um retorno se estão enxergando bem, enfim, se o som está chegando perfeitamente, para nós realmente podermos começar com toda a energia aqui. Eu vou compartilhar, não sei se o pessoal está me vendo a tela, deixa eu ver, peraí, vou fazer novamente. Estamos enxergando, Gustavo. Aqui. Todo mundo enxergando, Éder? Ok? Perfeitamente. Bom, então, pessoal, meu nome é Gustavo Lemos, eu sou engenheiro agrônomo, sou produtor rural, isso me orgulha muito, sou filho, neto de produtor, tenho minhas atividades agropecuárias, me sinto muito à vontade de trabalhar nesse meio e ser produtor, então falo com muita propriedade e me sinto muito à vontade para que a gente possa desenvolver o tema. Importante, então, antes de começar a falar sobre o tema propriamente dito, é apresentar a Safras e Cifras, né? Uma empresa que está aí hoje em todo o Brasil e também na Bolívia e no Paraguai, levando trabalhos de gestão, trabalhos de melhoria de eficiência das empresas rurais familiares. Hoje nós temos escritórios em Castro, no Paraná, Cuiabá, Goiânia, Uruguaiana, temos unidades regionais, começando por Uberlândia, em breve teremos em outros municípios, mas atendemos todo o Brasil e a nossa empresa tem a equipe multidisciplinar, somos mais de 180 profissionais, estamos há mais de 30 anos, começamos em 1990, ou seja, muitos que talvez estejam nos assistindo nem eram nascidos, época de inflação, chegamos a ter mais de 1000% de inflação ao ano, isso as pessoas mais jovens nem sabem o que é isso. E nós começamos lá em 1990, começamos, os agrônomos começaram essa empresa com foco exatamente em gestão econômica e financeira, quando muito pouco se falava sobre o tema. Era muito mais negócio manter o dinheiro dentro de uma aplicação financeira do que investir nas suas atividades. E, evidentemente, então, isso não trazia inovações, não trazia incremento de tecnologia, não se discutia aumento de produtividade, eficiência e etc, etc. Mas aí vem um marco que é a entrada do Plano Real. A entrada do Plano Real faz com que as margens caiam bastante naquela época, nós temos uma economia forte, uma moeda estabilizada, e isso realmente traz para um patamar de competitividade diferente. E a partir daí a nossa empresa começou a ver outros caminhos de melhorar a eficiência. O primeiro deles, no primeiro momento da entrada do Plano Real, foi exatamente o que nós vamos tratar aqui nesse tema hoje, que é tributário. Nós vimos, e naquela época nos chamava muito a atenção, que em alguns países, e a Nova Zelândia na época nos chamou a atenção, os produtores rurais ganhavam mais dinheiro em alguns anos, evidentemente, em economia tributária do que propriamente na atividade econômica. Relembrando que, como de maneira muito grosseira, né, se faz margem em atividade econômica, ou seja, produzir bastante, vender bem, gastar menos, vai ter margem. E aí tem um quarto elemento. Além de tudo isso, aumentar a eficiência por diminuição de carga tributária. E aí começamos, evidentemente, a trabalhar nessa parte de tributação como parte da gestão. Além de fazer a gestão econômica e financeira, trabalhar também a parte tributária. E, evidentemente, depois a Safras começou a aumentar e entrar em outras áreas. Hoje nós atuamos diretamente em planejamento tributário, gestão econômica e financeira, sucessão familiar e governança. Com base nisto, e aí eu falo muito dessa equipe multidisciplinar, é para se ter
uma visão muito ampla dos nossos negócios. Isto, em síntese, é a Safras e Cifras. E é um pouco dessa experiência que eu quero aproveitar para trazer nesse webinar. Como o tema proposto é exatamente o que está aí na tela, né? Planejamento tributário para competitividade, mas principalmente para a continuidade das empresas rurais familiares. E eu gostaria que todos tivessem muita atenção a isto, que nós temos que pensar em continuidade das empresas familiares. Evidentemente que o planejamento tributário é um dos elementos que irão fazer com que as nossas empresas se tornem mais competitivas, mas que realmente com esta competitividade tenham a continuidade. E quando eu falo em continuidade, falo para que nós não sejamos parte da estatística, onde mais de 80% das empresas familiares, e isto não é só uma característica do setor agropecuário, isto é geral, elas não resistem à segunda geração. Ou seja, a passagem da primeira para a segunda geração é, sim, a mais traumática mudança que a empresa familiar tem. E vejam bem, nós temos que levar em consideração que as pessoas hoje são muito mais longevas, então as pessoas têm a expectativa de vida é muito maior e nós teremos, evidentemente, muito mais gerações trabalhando dentro da mesma empresa. Como que eu dou continuidade a isso? E é exatamente sobre isso que eu quero abordar hoje, onde, evidentemente, planejamento tributário é um elemento importantíssimo e deve ser tratado desta forma. Evidentemente que, se eu estou falando nisso, eu quero falar sobre gestão da continuidade. Quero começar exatamente por isso, pelo amplo, ou seja, gestão da continuidade. Como que nós temos que dar atenção a isso? Mais de 90% das empresas rurais são familiares. E se elas são familiares, elas têm aqueles 3 círculos de John Davis, né? Super conhecidos e super difundidos em todas as palestras e onde a gente lê material sobre empresas familiares, mas é que o negócio, o patrimônio e a família. Aonde nós temos, evidentemente, e diferente de uma empresa não familiar, exatamente a família como um componente fundamental disso. E aí, agrega-se a este fator gerações, ou seja, a continuidade, teremos a presença de mais gerações. Como que isto vai impactar nos nossos negócios? Como que isto realmente faz com que eu tenha continuidade ou descontinuidade do meu negócio familiar? E evidentemente que para se ter uma empresa, nós temos que produzir bastante, administrar, fazer gestão de pessoas, trabalhar com o melhor preço de venda, trabalhar com custos mais baixos possíveis, trabalhar com financeiro, trabalhar com tributários, ou seja, nós somos tudo, somos diretores comerciais, de marketing, temos que fazer com que a nossa empresa seja altamente eficiente. Mas é muito importante lembrar, qual é a nossa vantagem competitiva sendo produtores rurais. Nós não influenciamos em fornecedores, ou seja, aqueles que nos vendem os produtos, nós não influenciamos nos nossos clientes, aqueles que nos compram os produtos, nós não impedimos que venham produtos substitutos, nós não impedimos competidores. Aonde está a nossa grande vantagem? Em custos, baixar custos. E eu falo isto sempre relembrando que planejamento tributário é, sim, uma grande ferramenta para diminuir custos. E quando eu estou falando em, evidentemente, gestão familiar, gestão da continuidade, sucessão é o ponto que vai atingir diretamente estas gerações, né? Mas tudo, pessoal, se resume à gestão. Fazer a gestão de todos estes componentes trará para nós, como empresas rurais familiares, um resultado de continuidade, de mantermos a nossa empresa por várias e várias gerações. E vale lembrar que uma empresa em mais de uma geração, na segunda, na terceira, na quarta, é aquela empresa que mantém-se desde a primeira a mesma empresa. Muitas vezes nós escutamos, puxa vida, a minha empresa já está na terceira geração, mas vai olhar lá, a empresa começou com X hectares, dividiu na segunda, dividiu na terceira, ok, a família é a mesma, se subdividiu, mas o patrimônio, o negócio já não é mais o mesmo. O que nós temos que prever e tentar fazer com que aconteça é exatamente manter esta empresa com sua continuidade. Basicamente, nós imaginamos que tem 4 elementos fundamentais quando se pensa em gestão da continuidade. O primeiro deles é realmente enxergar os nossos negócios rurais familiares como empresa. E aí, basicamente, e eu não quero dizer que isto seja uma regra, e não quero dizer que seja a solução, mas muitas vezes a criação de uma holding,
criação de uma empresa, de uma pessoa jurídica, faz com que nós tenhamos certas formalidades que não é normal na parte que somos produtores rurais, nós somos um pouco informais. Quando eu crio uma pessoa jurídica, eu me obrigo a escrever regras, tanto de administração, como de poderes de entrada, de saída, o que vai acontecer se acontecer um falecimento, enfim. Me traz o sentido de empresa no sentido amplo da palavra. Não estou dizendo aqui que holding é a solução, até porque quero alertar muito sobre esse tema, né? Isso está se tornando um pouco de moda, de modismo, ou seja, eu faço uma holding familiar e parece que está tudo solucionado. Não, nada solucionado. A holding, muitas vezes, é como um trator, ou seja, se mal operado, não resolve nada. Se bem operado, é uma grande ferramenta para aumentar a nossa eficiência. Então, o sentido maior, muitas vezes, de se fazer uma holding é trazer a formalidade para dentro do nosso negócio, que muitas vezes é informal. Nós vamos tratando as coisas de forma um pouco mais relegada a um segundo plano, de escrever, de ter a regra, da prestação de contas, etc. Então, este é o primeiro dos elementos fundamentais para que a gente tenha uma gestão da continuidade. O segundo elemento fundamental a isso é a proteção do patrimônio. E o que nós queremos dizer com isso? Regrar relações dos sócios com o negócio e com o patrimônio. Ou seja, qual é a relação que estas pessoas, que virão aí na minha segunda geração, na minha terceira geração, com este patrimônio, com o meu negócio, pensando em perpetuar, pensando em dar continuidade, preservar esse patrimônio no fundador e principalmente, porque esse é um dos grandes fatores de dissolução a partir da segunda geração, que é reduzir disputas, brigas, conflitos, etc., que venham a dilapidar o nosso patrimônio. O terceiro elemento, e talvez aí um dos mais fundamentais quando se pensa em futuro, é a unidade do negócio. Por que unidade do negócio? Como já foi dito anteriormente, a nossa vantagem competitiva são os custos. Em sendo os custos, manter tamanho, manter escala, manter unidade, não dilapidar, não dividir o patrimônio é fundamental. Agora, se nós não pensarmos que para manter a unidade, a partir de que eu tenha meus filhos, meus netos entrando no negócio, eu tenho que ter uma coisa muito importante, que é a individualidade. Eu não posso colocar todo mundo dentro do mesmo balaio e dizer, mantenham-se aqui, não façam seus negócios paralelos, não façam suas atribuições, suas vontades, aí eu estou nivelando e eu posso ter conflitos. Então, o segredo de manter a unidade do negócio é preservar as individualidades. E o quarto elemento desses pilares que dão base a uma continuidade é exatamente a governança. Ou seja, eu ter prestação de contas, eu conseguir separar o negócio, a família, o patrimônio, de forma a ter essa prestação de contas, essa equidade, enfim, a transparência, né, que é tão importante para qualquer sociedade. Então, isto fecha o ciclo básico de uma empresa, de uma continuidade. Assim eu darei início a uma continuidade. Botando em gráficos, imaginando como é uma estrutura de um modelo de gestão da continuidade, nós temos, evidentemente, numa empresa familiar, todos os nossos clientes, todos os que estão nos assistindo, ou são empresas familiares, ou prestam serviço para essas empresas familiares, tem aquele núcleo, o negócio, a família, o patrimônio, todo ele interligado e mais ou menos interseccionado de acordo com o número de gerações, com o número de movimentações que eu faço, tendo terra em nome de filhos, filhos participando, filhos não participando, enfim, maior ou menor será essa intersecção. Sabendo que isso é nosso núcleo, para eu ter continuidade, eu preciso, primeira coisa, separar patrimônio de negócio. Isso é a primeira coisa que eu tenho que fazer pensando em continuidade. Então, eu tenho que criar, de um lado, estruturação do patrimônio, onde eu tenho regras claras para o patrimônio, regras claras em relação à sociedade, em relação ao seu tratamento tributário. E por que isto? Porque eu já estou colocando, bom, patrimônio é uma coisa, terra, por exemplo, é uma coisa, e colocando do outro lado, negócio. Por que isto é importante? Por que isto é o começo de tudo? Porque exatamente quando eu começo a ter mais gerações, talvez não venham todos trabalhar, talvez venham, talvez alguns não queiram trabalhar, outros queiram. E como que eu trato isto pensando em proteger a unidade do meu negócio? Ter tratamentos diferentes para patrimônio e para negócio. Ou seja, eu posso ter nas gerações que virão pessoas que estarão somente no patrimônio
e estarão somente no negócio, ou no negócio, no patrimônio, ou só no patrimônio, ou nos dois, enfim, eu tenho essas relações possíveis de serem feitas. E, evidentemente, eu devo sim, aqui é como nós denominamos, né, que é um protocolo familiar, eu devo ter uma regra para a família. Onde que eu trato temas como, puxa vida, qual é a regra de férias? Qual é a regra de auxílio que eu vou dar de educação para as próximas gerações? Onde que eu crio regras de uso de celular, de uso de carro? Onde que eu crio esse tipo de coisa? Onde que eu crio a situação de ter negócios paralelos, negócios concorrentes? Exatamente num protocolo familiar, onde as famílias se organizam em cima de algo que é as suas relações, que são as suas relações, e escrevem sobre isso. Então, nós separamos patrimônio, separamos negócio, criamos regras de forma que tudo seja muito claro e, principalmente, comunicamos. Mas nada disso funciona se eu não tiver uma excelente controladoria. E aí eu queria ressaltar o seguinte aspecto. Até aqui, isto não é importante quando eu sou dono sozinho. Ou seja, quando eu sou dono sozinho, eu não preciso ter separação de patrimônio e de negócio, eu não preciso estar preocupado com controladoria. Por quê? Porque um sistema de único dono, ele é um sistema muito rápido, muito ágil, por vezes autoritário, mas é desta forma, ou seja, eu penso, eu decido, eu faço acontecer. Então, eu não preciso de controladoria, vou prestar contas para quem? Para mim? Não preciso. Então, isso é necessário quando eu começo a estruturar pensando nas gerações que virão ali na frente. Então, tudo isso base a uma excelente controladoria. Para se ter o quê? Primeiro, planejamento tributário. E eu vou mostrar aqui como o planejamento tributário influencia nos nossos resultados. Então, se eu tenho uma controladoria, eu tenho uma internalização da contabilidade, onde ela é base a um excelente financeiro, eu tenho planejamento tributário e tenho demonstrativo de resultados anuais, sejam eles por DRE, sejam balanços gerenciais, ou enfim, eu tenho informações sobre a situação do meu negócio e da minha sociedade como um todo. Base a quê? A uma excelente controladoria. Para que eu tenho planejamento tributário e demonstrativo? Para que eles servem? Eles vão servir a dois elementos básicos das minhas empresas. Quais são eles? Um, a própria gestão, né? Ou seja, ele serve de alimento para a minha gestão, para tomar decisões, para, evidentemente, trazer mais resultados. Então, a controladoria alimenta a gestão para decidir, trazer mais resultados, enfim, faz com que isso seja mais um elemento de aumentar a minha eficiência. E, principalmente, ele serve para que eu comunique, para que eu traga à família a real situação da empresa, a real situação do meu patrimônio, a real situação da minha estrutura, a minha solidez, meu endividamento, enfim, comunicação. Então, este desenho, esse esquema, é um modelo básico. Qualquer empresa que pensar em continuidade deve, sim, estar preocupada com estruturação, porque ele é base para a continuidade. Se eu não tiver isto, eu não terei continuidade. Eu seguirei tratando a minha empresa como único dono, mas não conseguirei repassar isto às próximas gerações. E para encerrar essa parte bastante genérica, é muito importante que os pais, e aí quando eu falo pais, evidentemente, os pais e mães, os donos do negócio, a primeira geração, tenha muito claro que quem é responsável, ou seja, quem tem esse atributo ou essa responsabilidade por si só de fazer com que aconteça nas próximas gerações são os pais, de estruturar esta mudança de forma de administrar em primeira para as próximas gerações, que é uma relação societária. Mas vamos lá, né? Tudo isto culmina e especificando para uma gestão tributária. Ou seja, como eu faço parte da tributação, parte de aumento do meu resultado. Quando eu falo sobre gestão tributária, é muito importante que nós tenhamos atenção a alguns pontos sobre planejamento tributário, que é uma ferramenta. Planejamento tributário é tão importante quanto planejar o meu econômico e financeiro, planejar a minha estrutura de plantio, de colheita, de logística, é tão importante quanto. É mais um elemento, como eu já disse anteriormente, para aumentar os meus resultados. O primeiro deles é aquilo que eu comentei antes. Pensem muito bem antes de abrir holding familiar. Não é a solução, não é uma receita de bolo. Ela é, como eu já disse, uma ferramenta. Tem pessoas que abrem e não usam. Tem pessoas que abrem porque é moda. E tem pessoas e tem produtores que abrem como ferramenta. Ela tem um objetivo.
Ela fará com que eu tenha uma melhor estrutura de cuidado do meu patrimônio, terá uma redução tributária, enfim, ela é mais um elemento de aumento dos meus resultados. Então, muito cuidado com o modismo. Ela pode ser uma excelente ferramenta, mas pode ser também um prejuízo e mais um complicador dentro da minha estrutura. Segundo ponto importante é muito claramente as regras de sócios com relação ao negócio e patrimônio. Ou seja, que relação que eu vou regrar nesse planejamento? Vão ter sócios que vão receber custo de oportunidade da terra na forma de arrendamento, enfim, qual é a relação? Vai ter participação de resultados? Enfim, qual a relação que tem com os sócios, com este patrimônio e com, evidentemente, com o negócio? A sucessão hereditária, e aí vai um alerta, né? Hoje, se nós pensarmos em sucessão hereditária, ela custa caro. Porque se nós pensarmos no valor das terras no Brasil e olharmos para o passado, evidentemente que as terras sofreram uma evolução e sofrem, e cada vez valerão mais as terras, e isso, evidentemente, impacta na hora de fazer uma sucessão, porque eu pago um imposto sobre aquele valor. Então, como que eu me preparei para isso? E, às vezes, nós brincamos de uma forma bastante leve, mas quem é que separa esse valor? Quem é que separa? Bom, estou colocando aqui na caixinha um valor para o meu pagamento de impostos numa futura sucessão hereditária. Muito poucos fazem isso, mas nós devemos sim pensar em planejar esta questão de tributos para uma sucessão. Outra questão é relativa à unidade dos negócios e às divisões, né? Qual é o impacto tributário na hora de dividir? Muitas vezes, e no primeiro conflito, irmãos, primos, etc., não importa a relação, vamos separar, vamos dividir. Mas qual é o custo do ITBI? Qual é o custo do ganho de capital se eu troco uma terra que valia pouco por uma terra que valia muito? Quem é que paga isso? Quanto custa dividir? Fora, eu não estou entrando aí na questão de, na hora da divisão, e nem vou entrar na questão depois da briga, do conflito, mas nem vou entrar na questão tem que avaliar a terra, tem que ter alguém que diga quanto vale essa terra, aquela terra, quanto valem os outros ativos, para dividir. Quanto é que vai custar isso? Quanto que realmente custa este negócio do ponto de vista tanto do custo propriamente da despesa, mas também do custo tributário nessas questões todas de permutas, que vai ter ITBI, na questão de ganho de capital se os valores forem diferentes. Quanto que vai realmente sair isso? Outro aspecto muito importante é a estruturação tributária para realmente eu usar as vantagens que nós temos hoje em termos de legislação para ganhar mais dinheiro. Como que eu posso usar hoje? Quantos artifícios, e não são artifícios no sentido pejorativo da palavra, mas artifícios legais, estruturações dentro do meu negócio, que muitas vezes eles estão ali e eu não os utilizo. Esta relação dos 3 fatores de produção, terra, capital e trabalho, onde que eu coloco isto numa balança e vejo, bom, eu posso ter mais vantagem em trabalhar a terra de uma maneira, o capital de outra e o trabalho de outra, e fazer de tudo isto uma redução tributária. Isto requer o quê? Análise, requer o quê? Estudo, requer o quê? Um planejamento estratégico. E é muito importante outro aspecto sobre estruturação tributária. Não adianta eu pensar em estruturação tributária lá em abril, não adianta, porque o tributo ele foi calculado e foi gerado, entre aspas, né? Não foi gerado, mas toda a base para esse cálculo tributário foi gerado de 1º de janeiro de um determinado ano até 31 de dezembro deste ano. Ou seja, em abril já não adianta mais, porque eu já estou no outro ano civil e só estou relatando, ou melhor, declarando o que aconteceu. Então, por isso, fazer gestão econômica e tributária e a própria estruturação tributária desde muito cedo. O nosso tributo começa em 1º de janeiro. E muitas vezes nós vamos nos preocupar com esse tributo na hora de declarar ou na hora que nós vemos lá a declaração e vemos o valor que vai ser pago do imposto de renda. Principalmente nesses últimos anos, né? Que ótimo que os nossos preços estão maravilhosos. Que bom, que problema bom de administrar. Mas realmente eu gero mais tributos. E evidentemente quem estiver mais estruturado vai pagar menos tributos. E evidentemente eu tenho que fazer uma análise econômica e financeira do planejamento tributário. Ou seja, o que planejar tributariamente vai me trazer de mais dinheiro no bolso? Que é o que interessa no final de todas as contas. Ou seja, estruturei holding, estruturei as relações societárias, tem um sócio que só recebe arrendamento, enfim, tem uma estrutura muito dividida entre terra, capital e trabalho, utilizo mix de explorações, mas no frigir, o que interessa
é realmente quanto que vai me sobrar no bolso, quanto que eu boto de dinheiro no bolso. Isto é o que realmente importa, e eu só terei isto fazendo uma análise de gestão econômica e financeira, tendo números, e como eu disse no slide anterior, tendo uma excelente controladoria. Quando nós falamos, e aqui eu não vou me ater no PL que está sendo aí discutido, e já existe o PL, já foi feito o relatório, depois vai para aprovação, enfim, vai para discussões ainda, não entrou em discussões, mas vamos nos ater no que existe hoje. Basicamente, hoje o produtor rural, ele tem o ganho de capital, ele tem o ITBI, e eu volto em cada um deles, o ITR, ele tem o ITCMD, ou em alguns estados é ITCD, outros é outra nomenclatura, mas é o mesmo imposto. E o imposto de renda. Então, vou começar lá pelo bolinho menor das moedas, o ganho de capital. O ganho de capital é todo aquele imposto que se paga quando há um incremento do meu patrimônio, evidentemente entre a aquisição e a alienação. Todo mundo sabe disso. E este ganho de capital tomou uma dimensão muito grande nos últimos anos, principalmente por aquele fator que eu comentei anteriormente, né, do valor das terras. E se nós olharmos para o centro-oeste brasileiro, a fronteira que foi aberta entre os anos 80 e 90, as terras valiam muito pouco. E hoje quanto vale um hectare de terra nas áreas mais agrícolas, né, mais desenvolvidas? Então imagine quanto que representa esse ganho de capital, que pode chegar até 22,5% do valor que está se ganhando com a variação positiva do patrimônio. Então, é um imposto que muitas vezes tem que se calcular. E hoje, e depois eu vou ainda ressaltar isso, nós temos que ter muito cuidado. Aí tem alternativas, não vou pagar imposto de ganho de capital porque eu recebo parte da produção, eu recebo por fora, como por fora você recebe no banco, né? Então, não existe. Existem maneiras de baixar imposto de renda ganho de capital com estruturação. Ou seja, se eu consigo planejar, eu consigo sim baixar o imposto de renda ganho de capital. O ITBI vai exatamente numa compra, numa permuta, esse é um imposto municipal, né, que varia de 2% a 3%. O ITR, aí ele também vem atrelado, evidentemente, com a valorização das terras e o tamanho da propriedade, né? É evidente que isso muda a alíquota. E existe um fator muito importante, que foi o convênio feito pelos municípios com a Receita Federal, onde passava da receita para os municípios 100% da arrecadação, desde que o município atingisse metas de arrecadação, fizesse o controle total e ainda a fiscalização, né? E muitos municípios aderiram a isso. Muitos dos senhores e senhoras que estão nos assistindo hoje devem estar passando ou passaram por alguns municípios que apertaram, né, a fiscalização e principalmente elevar os valores da terra nua. Outro imposto bastante importante é o ITCMD, né, que é o imposto causa mortes e doação, que acontece ou quando eu dou em vida ou aí num falecimento, enfim, um inventário, e que ele tem uma alíquota máxima no Brasil de 8%. E aí cada estado legisla dentro até este máximo. Alguns são fixos, outros são progressivos, enfim, ela é bem variável de acordo com o estado. E o imposto da renda, evidentemente, é o imposto hoje que impacta diretamente, principalmente nesses 2 últimos anos de ótimos preços das nossas commodities. E é um imposto que nós temos que pensar, porque esse impacta diretamente na renda. Este realmente retorna com maior ou menor resultado no meu resultado econômico. Ou seja, se eu pagar muito imposto, diminui meu resultado. Se eu pagar menos imposto de renda, aumenta meu resultado. E aí existem muitas alternativas de nós melhorarmos e reduzirmos os nossos pagamentos de imposto de renda. Atrelado a tudo isso, ao imposto de renda ganho de capital, ao próprio ITR, ao ITCMD, ao imposto de renda, é muito importante todos nós termos consciência de que as fiscalizações e os cruzamentos de informações cada vez estão mais eficientes. E eles se dão muito em função da evolução tecnológica, evidentemente, hoje se vai para uma digitalização quase que completa, todos os dados totalmente informatizados, ou a grande maioria deles, né? Aumento das obrigações acessórias e eletrônicas. Então, há um cruzamento gigantesco. Aí nós temos N declarações de MOF, de MOB, nós temos nota fiscal eletrônica, nós temos os SPED por parte dos compradores e vendedores. Enfim, tudo isso acaba incrementando a forma de que tudo seja mais transparente e esteja mais às luzes, né? E eu quero ressaltar e quero chamar muita atenção que eu acho isto fundamental que aconteça.
Porque senão nós tínhamos um ambiente antigamente no Brasil que os bons, os corretos, competiam com os incorretos. E aí é desleal, ou seja, aquele que vendia sem nota, aquele que comprava nota, aquele que não declarava uma parte das coisas, competia com quem fazia tudo certinho. E aí, evidentemente, este aqui passava impune e este tinha, por mais que se esforçasse, por mais que estruturasse tributariamente, um imposto maior. E que isso realmente nos últimos anos vem diminuindo bastante. Isso é ótimo para o nosso setor. Sei que alguns podem não gostar do que eu comentei, mas o que é correto, ou seja, nós temos que fazer tudo dentro da normalidade e da legalidade. O que é muito importante, aquilo que eu já dizia, né? A questão da nota fiscal eletrônica, de MOB, DOI, etc., SPED fiscal, o livro Caixa Digital do Produtor Rural, acima de 4.800.000, a obrigatoriedade, então já é mais um complemento, mais uma informação que se cruza de forma digital. Tudo isso nos traz a uma velocidade de demonstração dos dados muito grande, que nós não tínhamos antigamente. O que vai sempre nos levar a uma situação de cada vez mais estarmos sempre de forma mais correta, melhorando os nossos resultados. Sobre imposto de renda propriamente dito, eu sempre gosto de fazer uma brincadeira, né? Em que situação que nós nos encontramos? Eu queria que todos, para dar uma descontraída, fizessem um exercício comigo. Vamos imaginar uma situação da grande maioria dos produtores rurais brasileiros, que são pessoas físicas, onde ele tem um negócio no nome dele ou dos filhos, não importa. Quando eu estou falando de filhos, falo dele, da esposa, dos filhos, enfim. E o negócio, ou seja, a terra, a exploração, é toda no nome das pessoas físicas. A margem bruta, eu estou fazendo um exercício, porque ela aumentou, evidentemente, com os últimos aumentos de preços, mas eu estou fazendo um exercício para nós fazermos uma relação. 20% de resultado de margem bruta nos últimos anos. E é um cliente, e é um produtor, desculpa, com um faturamento de 10 milhões de reais. Então, vamos responder a seguinte pergunta. Eu tenho pago aproximadamente sobre aquele faturamento de 10 milhões, 550 mil de imposto? Ponto de interrogação. Se a resposta for não, o que está acontecendo comigo? Eu consigo vender minha produção sem nota? Tenho conseguido despesas, né? Que eu sei que aqui dos que estão nos assistindo, ninguém nunca ouviu falar disso, mas acreditem, isso existe, eu já ouvi também falar sobre isso. Acontecem erros de digitação, ou seja, um zero a mais, um zero a menos. Estou vendendo a minha produção na inscrição de quem me vendeu uma fazenda, ou seja, aquilo que dizem que acontece por aí. Se a resposta é não, então estou com um estoque muito alto de produtos, eu fico segurando e não vendo. E lembrando que a pessoa física é regime de caixa, né? Ou seja, só vale quando recebe e quando paga. Tenho feito muitos investimentos, ou seja, estou anualmente aumentando a minha área de produção e naturalmente quando eu aumento a minha área de produção eu tenho que comprar mais máquinas, compro mais insumos, então eu estou sempre com um aumento dos custos em relação a uma receita que vem da produção anterior contra um ano civil, evidentemente eu estou sempre com despesas e custos maiores do que a minha receita tributável. Ou não, eu não tenho resultado dos negócios. Então, basicamente, eu sempre digo que tem 3 maneiras de não pagar imposto. A primeira delas, que eu citei anteriormente, é sonegar. Se a sonegação é crime e um dia vai ser pego e tudo aquilo que ele achou que tinha ganho vai perder tudo. Segundo, é este produtor que está sempre investindo em novas áreas, evidentemente está sempre crescendo, mas um dia vai chegar na sua matriz produtiva e vai acabar pagando tributação. E o terceiro, e pior de todos os cenários, é aquele que eu não tenho resultado econômico. Aí meu problema não é imposto. Meu problema é que eu vou quebrar, meu problema é que eu estarei fora da atividade. Então não existe mágica para não pagar imposto. Desculpa. Formas de estruturação do negócio rural familiar. Aqui eu vou passar rapidamente, né, porque senão nós vamos avançar muito no tempo, mas nós temos vários cenários que podem ser utilizados. Nós podemos usar só pessoa física, podemos usar parcerias, condomínios de pessoas físicas, podemos usar só pessoa jurídica, podemos usar tanto pessoa jurídica, lucro real, como presumido, podemos fazer um mix de pessoas físicas com jurídicas ou jurídica, podemos fazer mix entre pessoas jurídicas. Então, isto cada dia é mais complexo, objetivando o quê? Baixar a tributação. Eu vou dar só um pequeno exemplo. Aquele mesmo produtor lá,
faturando 10 milhões, ele deveria ter pago o imposto de 550 mil. Ele pagou um imposto de 550 mil. Por outro lado, se ele tivesse feito uma estruturação dentro de um daqueles cenários que eu comentei ali atrás, anteriormente, isso é um caso real, evidentemente que os nomes e os números estão mascarados, mas são casos reais de utilização da gestão tributária. Esse produtor pagou no ano, e aqui já está a diferença de qualquer tributo, 84.920 contra 550. Isso são casos reais. Ele não fez nada, era só pessoa física, ele começou a fazer um mix de pessoas físicas, pessoas jurídicas ou só jurídicas, enfim, não importa. O mesmo empreendimento de 10 milhões saiu de 550 mil para 84 mil. O que isso representa? Isso representa uma economia de 465 mil reais por ano, mas o mais importante não é só o valor, não é só nominar este valor, né? Mas sim dizer que há uma economia de 85% no tributo que eu pago e, principalmente, eu incrementei a minha margem em 23%. Então, além de eu ter aqueles componentes que fazem a minha margem, produzir bastante, vender bem, gastar pouco, eu ainda diminuo a tributação e aumento esta margem em mais de 20%. Então, aquilo que eu comentava desde o início, onde a gestão tributária é sim um elemento de aumentar resultados, este aqui é um exemplo real, prático e que acontece na maioria dos nossos clientes, na maioria dos produtores que têm a gestão tributária como parte da sua gestão diária. Aqui falar rapidamente sobre o ITCMD, né? Evidentemente que ele acontece ou na doação em vida ou na morte, enfim, naquele momento. Aqui só uma comparação na herança, comparando com outros países. O Brasil está com 8, que nem a Itália. Outros países cobram bem mais, tanto na vida como no falecimento, né? Na transmissão causa mortes. Um aspecto muito importante da sucessão e da tributação é que, em muitos casos, é possível a gente reduzir carga tributária reestruturando, ou seja, pensando, planejando dentro da minha gestão tributária que um dia eu terei esse custo ou terei essa despesa a fazer frente, né? Então, eu imagino que, tanto quanto plantar, produzir, comprar o insumo, eu também tenho que pensar que um dia haverá uma transmissão. Eu sei que nenhum de nós gosta de pensar nisso, mas as duas coisas certas desde o dia que nascemos é que um dia iremos faltar e que até o dia que faltarmos pagaremos impostos. Então essas são as duas coisas muito certas e que acontecerão. Então eu tenho que me programar para isso também. A transferência do patrimônio em vida é normalmente mais barata. Normalmente. E tranquila por quê? Porque eu posso fazer de forma gradativa, posso planejar. Eu não estou dizendo e não estou afirmando com isto que tem que se fazer em vida. Tem que ter muito cuidado. As pessoas são mais longevas, tem que se proteger. Evidentemente que quando eu planejo em vida, posso ter ganhos e etc. e fazer mais mudanças quando eu preparo em vida, né? E muitas brigas, muitos conflitos podem ser diminuídos ou até evitados fazendo isso com o tempo, né? Coisas importantes que chamam a atenção do leão, né? Do imposto de renda. Quantos de vocês calculam a disponibilidade de caixa do imposto de renda? O que é a disponibilidade de caixa do imposto de renda? É quanto que sobra para viver que não está escrito na declaração que vocês fazem de ajuste anual, mas que é a disponibilidade para eu pagar cartão de crédito, para eu viajar, para eu fazer compras particulares. Onde que está isso? Tem gente que tem 0 de disponibilidade e é muito simples de ver. Puxa, mas como é que paga cartão de crédito? Como é que viaja? Então, quem é que analisa quanto de disponibilidade eu tenho na minha declaração de imposto de renda? Primeira pergunta. E são coisas que chamam a atenção. Movimentação bancária totalmente incompatível com o que está no imposto de renda. Escrituração de uma terra muito abaixo do valor de TBI, por exemplo. Venda e quantidades iguais de produtos todos os anos, isso chama a atenção. Lembrando que o que difere imposto de renda de arrendamento, por exemplo, que muda completamente a tributação, é simplesmente o risco. Inscrições somente com receita, sem despesas e sem contrato de parceria, enfim, sem nenhum tipo de respaldo, que chamam a atenção. E já indo para a nossa finalização, né, porque me deram 40 minutos e eu quero cumprir o tempo dentro do possível, depois abro para perguntas, para não ficar um monólogo e não ficar muito chato, muito mais do que eu falando aqui constantemente. Um modelo de gestão da continuidade, ou seja, tudo aquilo que eu preparei, que eu pensei
na minha separação do patrimônio, na minha organização dos meus negócios, de escrever as regras da minha família, de ter tudo isso base a uma controladoria. Esta controladoria vai servir para que eu faça um bom planejamento tributário, para que eu possa fazer uma demonstração de resultados, um balanço gerencial, ter embasamento para quê com tudo isso? Servir a minha gestão para tomada de decisões, como eu já disse, e comunicar à família constantemente. Então, este modelo de gestão da continuidade nos resulta em quê? Basicamente, numa gestão econômica e financeira bem estruturada, nós teremos uma estruturação tributária. Não existe estruturação tributária se eu não tenho números de gestão econômica e financeira. Não existe. Então, eu tenho que ter primeiro um bom controle de números. E eu sempre digo, não existe contabilidade sem um sistema financeiro, um controle financeiro muito bem feito. Muitas vezes as pessoas terceirizam a contabilidade. Eu não estou dizendo que não tem que contratar contadores e não tem que terceirizar o serviço de contabilidade técnico. O que nós não devemos terceirizar é a geração da informação. A geração da informação contábil, tanto contábil para a questão fiscal como para a contabilidade gerencial, nascem de um excelente sistema financeiro, de um controle financeiro muito fidedigno e muito organizado. Então, se eu tenho uma boa gestão econômica e financeira, com base neste financeiro, eu consigo ter uma contabilidade. Evidentemente, como eu não domino a parte contábil, eu, produtor rural, eu vou buscar empresas como a Safras e Cifras, vou buscar outras empresas para me dar a qualidade, me dar a consultoria, me dar o toque de melhoria. Mas a geração de dados tem que ser minha, sim, porque eu que gero a informação. Eu sempre brinco, vem cá, eu vou lá, quem é que compra, quem é que paga? Quem é que compra, quem é que paga e quem tem o documento? É o produtor, ele vai lá, compra uma nota, compra um produto, tem uma nota, ele pega, ele junta os documentos, manda para alguém processar. Não, ele deveria processar, gerar o financeiro e, evidentemente, depois fazer o registro na contabilidade. Então, se eu tenho uma estruturação tributária, eu consigo pensar no futuro. Pensando no futuro, eu tenho que pensar em planejamento sucessório. Eu tenho que pensar como que eu vou passar as outras gerações, como que eu vou passar uma mudança de gerações ou um incremento de gerações dentro do meu negócio. Então, eu tenho que planejar a sucessão. E não é a sucessão, não é a substituição. A sucessão é continuidade, é estar pensando lá na frente, quando várias e várias gerações estiverem trabalhando sobre aquela empresa que a nossa família criou hoje em dia. Então, se eu tenho um planejamento tributário, sucessório, eu consigo ter a governança. E a governança fecha todo esse ciclo, porque a governança exatamente vai gerenciar tudo isso, esta comunicação, esta prestação de contas, a clareza dos papéis, quem trabalha, quanto que recebe, de que forma é remunerado, quem não trabalha, de que forma é remunerado, como que existem os fóruns de comunicação, o que eu devo comunicar para a gestão, o que eu devo comunicar para a família, porque muitas vezes nós não comunicamos para a família e achamos que a família tem a obrigação de saber porque almoçam todos os dias juntos. Se nós não falarmos, ninguém vai saber. Então a governança entra com esse papel fundamental de fazer a engrenagem funcionar, com base numa excelente comunicação. Tenho dados, tenho informações e tenho comunicação. Com isso, eu tenho um ciclo muito poderoso e muito positivo para o crescimento e continuidade das empresas. Passando 1 minuto e 20 do que eu tinha programado, né? Eu encerro aqui. Agradeço a todos que abriram tempo de suas manhãs e das suas obrigações para me ouvir um pouco da experiência da nossa empresa aqui, da Safras e Cifras, que trabalha só com produtores rurais, traz um pouco de experiência para a gente poder discutir. Éder, passo a bola para ti, não sei se tem perguntas. Temos uma pergunta assim, Gustavo, muito bacana aí, show de bola, Gustavo. O Rude, ele só não colocou aqui qual é a cidade dele, mas enfim, ele nos fez uma pergunta aqui, né, sobre o imposto causa-morte, né, se pode chegar em 15% em breve, né, ele está perguntando se a gente tem alguma informação nesse sentido. Não temos nenhuma informação nesse sentido. Que eu ouço essa questão de... Rude, obrigado pela pergunta, né? Que nós ouvimos de ideia de tributação sobre grandes fortunas, de mudança de tributo há muito tempo, mas lembrando que isso tudo tem que mudar na base da lei, né? Porque hoje o máximo permitido é 8%. Então, se terá ou não, neste momento não existe nada concreto. É a mesma questão do PL, que
que está aí para ser discutido e votado, principalmente discutido depois votado, com algumas mudanças quanto à tributação de dividendos, quanto à tributação de pessoas jurídicas, como a diminuição da tributação em pessoa física, enfim, uma série de aspectos. Mas quanto à tributação em si do ITCMD, não temos nada concreto. Eu sempre digo que muitas vezes nós sofremos, e não estou aqui dizendo que vai acontecer ou não, mas temos que pensar no que temos de possibilidade hoje. E lembrando que qualquer mudança tributária, ela tem que ser aprovada até o final do ano, ou seja, até 31 de dezembro, para valer no ano seguinte. O que acontece em alguns estados? Nunca vai passar de 8, tá? Porque para passar de 8 tem que ir para o Senado, tem que ser votado a nível de Senado, enfim, tem que mudar a nível de lei. Mas muitos estados, às vezes, mudam as suas regras dentro dos 4 a 8, enfim, de 3 a 8, 2 a 8, ali na última semaninha do ano. Então tem que ficar atento a isso. Mas, por enquanto, de passar 8, nada. Rude, não sei se eu te enrolei ou te respondi, mas não tem nada de concreto. Bacana, ele até respondeu aqui, ele é de Carvalhópolis, Minas Gerais. Tá? Ótimo. Pessoal, mais alguma pergunta? Fiquem à vontade aí por enviar aí, tanto pelo Q&A. Ele respondeu ali que respondeu sim, agradeceu. Eu acredito que são essas aí, tá, Gustavo? Eu acho que não teremos mais perguntas, né? Enfim, em nome da Brevante aqui, representando o Souza, queria agradecer aí o Gustavo, o time das Safras aí, que foi sensacional, tá? Eu particularmente gostei muito, mas a gente sabe também, né, que tem muita gente colhendo, alguns até já plantando aí no sul, né? Esse é o nosso Brasil, né? Não para, né? O nosso agro não para, enfim. E a gente gravou aqui para poder bater um papo com essas pessoas aí, algumas pessoas que a gente gostaria que estivessem aqui, mas infelizmente o calendário não permitiu. Mas enfim, agradeço aí a vocês, agradeço ao nosso time de comunicação, a Carol, agradeço a todos os participantes aqui. Em nome da Brevante, desejo uma boa semana para todo mundo aí, bom trabalho para todo mundo e vamos lá.